Olá, meus amados, bem-vindos ao canal Estudo Direito, trazer mais notícias para vocês sobre política. E olha só que notícia, pode ser um precedente aí, relação também aqui, focando aqui também em direito, viu? Pode ser um precedente aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro ser elegível, viu? Não sei, assim, se foi de forma consciente que o ministro Toffoli deu essa decisão. Consciente, eu digo assim, visando também em relação a estender ao ex-presidente Bolsonaro, não, assim, mas é um precedente muito bom. É um precedente muito bom isso aí. Vamos destrinchar isso aqui para a gente ver aí. Notícia boa, gente, notícia boa, né? Então, antes de começar, glória a Deus, está vindo esse vídeo aqui para vocês. Aqui, graças a vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado pela ajuda aí. E para você também pela primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe, comente e ajude o canal Estudo Direito. Então, sem mais delongas, vamos para ele. Está aí alencado aí para vocês aí. Ministro Toffoli derruba a decisão do TSE e precedente pode abrir caminho para a elegibilidade de Bolsonaro. Olha só, meus amados, notícia, vou estar lá no portal Terra Brasil Notícias, se você quiser acessar lá. Vamos destrinchar aqui. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, STF, tomou uma decisão revolucionária ao anular a inelegibilidade de Renato Cozzolino, atual prefeito de Magé. Essa decisão não apenas restabeleceu o direito de Cozzolino a participar das eleições futuras, mas também indicou uma possível mudança na interpretação das ações eleitorais e seu efeito na elegibilidade dos candidatos. As informações são do Hora Brasília. Em 2013, o Tribunal Superior Eleitoral havia declarado Cozzolino inelegível por 8 anos, acusando de abuso de poder político durante sua campanha para a Assembleia Legislativa do Rio. Em 2018, foi alegado que Cozzolino teria realizado ações sociais com o objetivo de angariar votos. No entanto, apesar dessas acusações, Cozzolino foi eleito e posteriormente concorreu à prefeitura de Magé, embora sua candidatura tenha sido inicialmente rejeitada, uma situação que só foi alterada por meio de uma liminar. Toffoli baseou sua decisão na análise das ações de Cozzolino antes do período eleitoral, destacando a legitimidade de suas ações como parlamentar ao solicitar programas e serviços do governo estadual sem utilizar recursos públicos ou solicitar votos explicitamente. Toffoli afirmou: não há em tal conduta nenhum tipo de abuso ou ilegalidade na medida que os presentes não foram ludibriados quanto ao real papel desempenhado pelo agravante. Embora ainda possa haver apelações contra a decisão de Toffoli, a postura adotada pelo ministro sugere um possível posicionamento na avaliação das ações que determinam a elegibilidade, o que pode ter um impacto significativo no panorama político-eleitoral brasileiro. Então, meus amados, a gente sabe aí que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ele se encontrou com embaixadores, ainda durante o cargo, conversando com os embaixadores, né? É uma prerrogativa do presidente se encontrar e tudo. Ele não estava criticando o TSE, não estava usando a máquina pública para isso, tá? Era o cargo dele lá, ele se encontrou com os embaixadores. Não usou verba pública e nada em relação a isso, que a gente não vê. De tudo detalhado, não houve sequer um abuso, não houve sequer crime em nada disso aí, que alegaram, porque ele falou sobre as eleições, sobre o que? A urna eletrônica. Foi isso que eu apurei, né? Sobre a urna eletrônica e tudo, que isso aí, durante todo não só o governo dele, como também pessoas falando de fora, muita gente falar sobre as urnas eletrônicas, falando que queria, seja por voto impresso e tudo. É um direito de manifestar. A gente, assim, está tão complicado que a gente não pode nem falar mais em eleição, não pode falar de TSE, não pode falar de urna eletrônica, que está sendo como um ato antidemocrático. E sua liberdade de expressão, você pode ser censurado e ainda mais responder um processo criminal. Ou a Polícia Federal vai ter na sua casa, para você ver a gravidade que está. Então, assim, no encontro que o Bolsonaro teve tudo, veio de forma clara que assim, não foi unânime a decisão que tornou ele inelegível. Veja só. Parece que o TSE teve 2 votos contra, né, que não acarretaram esse abuso de autoridade e nada. E se você ver pelo cenário assim, se for algo assim, analisar justo, sem ideologia, sem partido de esquerda, mesmo que você adote
a ideologia de esquerda e tudo, mas se você for analisar, você não, independente se fosse alguém de esquerda sendo julgado tudo, mas no cenário que foi, não se verifica, caracteriza isso, um abuso de poder em relação. E demais, isso é uma situação grave, meus amados. Você tornar uma pessoa inelegível, isso é uma gravidade muito grande. E no caso, se você for analisar Bolsonaro, não se encontra. Né? Há um caso que foi do impeachment da ex-presidente Dilma. Ela foi impeachmentada. Dela foi grave. Ela foi impeachmentada. Mas deram a interpretação que a atual quem estava conduzindo era o presidente do STF, que era Lewandowski. Fez o quê? Deu uma interpretação e buscou que ela para tornar ela inelegível. Veja só. A situação dela era mais grave. Veja só, mais grave do que aconteceu com o Bolsonaro, que não foi grave, e dela não tornou inelegível, o Bolsonaro tornou inelegível. Você vê a situação, né? Aí eles falam, não, perseguição, não quero entrar nesse mérito, não quero entrar nisso aí, né? Mas com esse precedente de Toffoli, aqui pode ser sim um precedente que o Bolsonaro pode, porque ele ainda está com recurso para ser julgado. Ele ainda dizer, não, é inelegível, não. Ele se torna inelegível quando transitar e julgar a decisão que tornou ele inelegível. Acabou-se. Mas enquanto cabe recurso, ele ainda não é inelegível, não. Certo? E esse precedente que Toffoli aqui em relação a esse prefeito aqui, né, Cozzolino, em relação ao que aconteceu com ele, que a gente vê pode foi uma situação grave que ocorreu, mas não configurou, né, utilizando a máquina pública e tudo, né? Não utilizou o tipo de abuso ou ilegalidade dele ter feito isso aqui. Então veja só, o Bolsonaro se encontrou com embaixadores, que não foi algo grave, todos estão eleitos. Então isso aqui é um precedente, pode sim. Os advogados do Bolsonaro podem botar isso aqui, isso vai gerar uma jurisprudência, e pode ser favorável a Bolsonaro. Agora tem um porém. Será que vão dar interpretação conforme deu isso aqui? Aí é outra questão, meus amados. Aí é outra questão, né? É uma notícia boa. Tudo bom. Mas a questão vai ser agora se eles vão interpretar dessa forma no caso de Bolsonaro. Tem que ver isso aí, porque a gente está vendo a situação como é que está. A gente está vendo a situação do próprio TSF em relação ao ex-presidente. Né? Esses inquéritos, esses mandados de busca e apreensão, essa suposta minuta de golpe e tudo. Será que eles vão dar uma interpretação dessa forma no caso de Bolsonaro? Se você me pedisse assim, eu não gosto de presumir nada, eu não gosto, aqui não é horóscopo, essas coisas, não. A gente vai fazer a leitura do cenário. Quando a gente faz a leitura do cenário, tanto político como jurídico, a gente consegue pelo menos dimensionar algo, não de forma concreta, mas assim, uma hipótese que pode ser que aconteça. É isso às vezes que eu faço pela leitura que eu faço. Então, pelo que eu estou correndo em tudo, mesmo que eu entenda que não houve abuso, não houve relação tornando inelegível, e sendo essa decisão favorável, que corrobora com o caso de Bolsonaro, desse presidente, a probabilidade é pequena. Pode acontecer sim, que eu acho que o ministro Cássio Nunes, se for para o pleno para poder ser julgado, o ministro Cássio Nunes, como também André Mendonça, pode ser favorável. Agora, em relação aos outros ministros, eu entendo que a possibilidade é pequena. Até mesmo o próprio Toffoli, né, participar do julgamento, ele tendo esse entendimento que colabora com o processo de Bolsonaro, ele pode dar outra interpretação assim, para não colocar esse entendimento lá. Pode ocorrer? Pode. Pode. Então a probabilidade é pequena, mas há o quê? Uma esperança. Né? Há uma esperança. Então a notícia é boa, meus amados. Então o que é que vocês acham dessa notícia, meus amados? O ministro Toffoli derruba a decisão do TSE, o TSE que jogou o prefeito lá. Né? E o presidente pode abrir caminho para a elegibilidade de Bolsonaro. Por isso que eu digo, tudo está nas mãos de Deus. Deus detém todo o poder. Então, pode acontecer? Pode. Né? Pode acontecer. Então, há esperança. Então, o que você acha de notícia aí? Comente aí, né? Essa esperança aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Curta e compartilhe. Deus abençoe vocês.